E aí a gente já começa aí mantendo a nossa aula. Bom, hoje o encontro nosso é referente à unidade do livro didático de vocês, né? É a 2, unidade 3, desculpa, seção 3.1. Deixa eu abrir o aba aqui. Fechou sozinho. O que acontece é que nós estamos hoje no encontro 7. Independente do que vocês olham lá no aba, deixa eu mostrar aqui para vocês, que aparece... Estão vendo aí? Agora sim, né? Peraí. Agora sim. Aqui, ó, aparece sessão 1, 2 e 3. Então, teoricamente, a primeira aula, né? Sessão 1, segunda aula, sessão 2, sessão 3. Então, se a gente analisar aqui, são 3 encontros. Nós estamos aí na programação da faculdade no encontro 7. Tá? Então, antes que vocês me perguntem ou falem alguma coisa a respeito, você já deve estar liberando o acesso desse encontro, caso não tenha sido liberado ainda. Vamos com calma. Porém, nós já vamos entrar nesse encontro hoje, tratando aqui, vamos voltar aqui, ó, sobre... Vamos pôr aqui de volta. Deixa eu aumentar aqui, ó. A seção 3.1, que no caso é aí a seção onde nós temos o encontro 7, ok? Que é a modelagem de dados através de entidade de relacionamento. Então, a gente vai comentar um pouco sobre esse tópico. E aí, em algum momento eu deixo aberto para que a gente converse a respeito. Ainda eu trouxe para vocês uma atividade. Muitos ficaram em dúvida sobre a atividade da aula passada, que eu coloquei em áudio dentro dos slides. No último slide tinha um exercício de uma empresa bancária e tal, e aí eu coloquei, olha, isso daí quando nós voltarmos aí para a aula presencial, seria interessante vocês me entregarem, né? De alguma forma é para vocês se exercitarem, né? E também me entregarem aí posteriormente. Mesma coisa aí para essa aula de hoje, por exemplo, a gente vai elaborar um dicionário de dados em cima da atividade que a gente fez. Então, a ideia é que a gente consiga desenvolver uma atividade prática dentro das nossas aulas, em cada momento, né? Mesmo porque eu preciso pontuar vocês. Algum de vocês já deve ter reparado que já tem alguns pontos lá liberados para vocês de atividade em sala, né? E aí agora fica mais interessante. Por exemplo, hoje aqui eu estou vendo que nós temos 40 participantes, e aqui a gente vai considerar, provavelmente, como material, né, para que eu considere a chamada, né, aí de vocês, né, para poder considerar como presença, né, colocar presença e tudo mais. Então, a atividade, eu não vou parar aqui a aula e ficar esperando, né, enfim, vou deixar para vocês fazerem em outro momento, senão não faz sentido, né, a gente ficar aqui, eu esperando vocês terminarem uma atividade, sabe-se lá de quanto tempo aí que pode durar e tal, então não é muito correto. O correto é eu deixar a atividade em aberto, vocês elaborem o momento que vocês quiserem nessa atividade, enfim, o ideal seria me entregarem presencialmente, e aí se não der para a gente retornar, porque até o momento da gente retornar dá tempo ainda de eu lançar a pontuação, então não tem uma preocupação em estar enviando por e-mail e tal, e se tiver, em algum momento eu sinalizo para vocês, olha, todas as atividades que nós fizemos nas aulas EAD, eu gostaria que vocês dessem um print, ou sei lá, aí a gente vê como é que seria o melhor modo, tá? Então, a princípio, não se preocupem aí só com essa questão aí, né? Da atividade e tal, é importante fazer. Então, ó, tem uma atividade para fazer, deixa guardado. Em algum momento a gente pode aí solicitar e aí rever a questão de pontuação.
Aí quem não me entregar, a gente faz a diminuição, né? No meu caso, eu tive que fazer algo inverso, eu já lancei alguns pontos, mas esperando que todos finalizem. Quem não finalizar, aí eu conseguir fazer todas as atividades que serem propostas, a gente desconsidere da pontuação, mas enfim, eu acho que não vai ter problema, tá? Bom, então vamos lá, voltando aqui para o nosso conteúdo dessa sessão aí, 3.1. Ele dá uma introdução, vamos pegar aqui um resumo, né, da aula, mesmo porque é um conteúdo que eu já disponibilizei aí para vocês, né, nessa aula. Vamos ver aqui. Aqui. Não está aparecendo essa unidade não, no AVA. Ah, então, não está ainda, né? Então, como eu estava dizendo, ele ainda não foi disponibilizado, esse conteúdo aqui, ó. O que acontece é que eu já mandei para vocês aqui, ó. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vamos você ter falado. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó. Eu coloquei encontro 7, tem um arquivo PDF, tá? Para vocês baixarem aqui. Vamos voltar aqui. É que aqui eu tenho que compartilhar tela por tela. Ele não faz ele não compartilha todas as telas. Professor? Pode falar. Depois o senhor dá uma recapitulada em toda a matéria, seria possível? Sim, mas você diz toda a matéria desde o começo, né? E só uma passadinha desde o começo, porque eu sou aluno do primeiro semestre e até agora eu entendi várias coisas, mas eu queria dar uma relembrada. Perfeito. Tudo bem, obrigado, professor. Isso. Imagina. Ah, vocês estão sem acesso a... Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Agora eu entendi o que ela quis dizer. Olha aqui, ó, você diz que não consegue abrir aqui essa unidade 3, não aparece essa unidade, é isso? Professor, não aparece para ninguém porque ela só é liberada dia 13 de abril. Estou lendo aqui, ó, aparece 13 de abril, mas eu achei que o link que eu postasse apareceria para vocês. Não, eu olhei hoje, não tá aparecendo, não. Isso aí é complicado, hein? Vamos fazer o seguinte, eu vou postar aqui agora na sessão, na última da unidade 2, tá? Sessão 2.3. Então, nem o link vocês tinham aqui da aula, né? Porque o link eu pus na unidade 1, né? Não aparecia. Tanto é que a gente ficou em dúvida. A gente só conseguia achar de projeto integrado. Poxa vida. Mas eu postei o link na seção 1 aqui, ó. Da unidade 1. A Vera pediu para a gente colocar também na seção 1. O link de todas as aulas de vocês vão aparecer aqui, ó. No momento da aula, ó, link para o encontro 7. Tá? Então, todos os professores vão postar no momento da aula, na unidade 1, seção 1. O link para a aula, tá? O conteúdo da nossa aula de hoje, eu vou postar nessa unidade aqui, ó. Unidade 2, seção 2.3, na aula, tá? Não, perdão, na pré-aula. Eu vou colocar agora aqui, ó, para vocês verem. Acompanha aí, ó. Vou colocar aqui. Professor, pode haver um erro na questão da gente acessar e não subir a matéria para nós? Cara, eu não consegui te ouvir, desculpa. Eu falei que pode acontecer algum erro na questão quando a gente acessar, não aparecer, porque muitas das vezes o AVA dá algum erro e nós não conseguimos acessar a matéria ou até mesmo entrar no AVA. Erro, eu sei que está ocorrendo devido à quantidade grande aí, né, de
de acesso, né? Mas se persistir, dá para chegar lá, porque são poucas as pessoas que relataram para mim ontem, da aula de ontem, por exemplo, que não conseguiram acessar, são muito pouco, mas é questão de tempo, né? No momento que está acessando. Ó, eu vou colocar aqui, então, em PDF, ó, esse encontro agora aí para vocês. Vou colocar aqui na unidade 2, sessão 3, no momento da pré-aula. Vou disponibilizar para o noturno e para o matutino também. Puxa vida, hein? Aí vamos ver se já aparece aqui, ó. Vamos lá, agora eu vou acessar aqui. Modelagem de dados. Unidade 2, sessão 3. Aqui, ó, na pré-aula. Material para a aula do encontro 7. Já está lá disponível. Baixar aqui esse PDF aqui. Que é esse conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês agora. O Microsoft Teams tem algum tipo de chat? Tem. Como que faz para acessar? Ou tem que ter o aplicativo baixado? Então, estava dando um probleminha, né? Mas deixa eu... Porque aí você pode mandar o link por aqui, porque o Ava não tá dando para acessar agora, não. Então, quer ver? Ó, vou tentar fazer, mas tem a gente não estava conseguindo. Deixa eu abrir aqui o chat. Vamos lá. Veja se aparece para vocês aí. Tem a opção do chat no meio da tela de vocês. Eu já consegui instalar o PDF já. Eu já consegui abrir aqui também no Ava. Eu tô acessando pelo celular, tô mexendo no notebook. Agora de imediato aqui no chat não está aparecendo aqui, ó. Mas vamos lá. Bom, já está lá disponível, então vamos seguindo aqui rapidinho, senão a gente vai... Deixa eu compartilhar então a tela aqui para vocês desse material, tá? Para a gente acompanhar. Eu perdi o material aqui. Estou com muita tela aberta, cara. Deixa eu fechar alguma coisa aqui. Deixa eu salvar a chamada aqui de vocês. Por partes aqui, que senão... Ele limita a quantidade de telas que eu posso compartilhar com vocês, tá? Isso aqui é um problema da ferramenta, mas enfim. Eu preciso fechar algumas aqui, então vou fechar aqui uma aqui. Aí, pronto. Então, vamos lá. Seguindo, então, dentro desse conteúdo, mesmo porque eu vou fazer esse adianto aqui, e aí, conforme, eu acho que é importante também a gente dar uma lembrada no que nós já falamos em sala de aula, mas aí vocês vão ter que, se tiver alguma dúvida, alguma necessidade de documento, aí procurar aí, logicamente, dentro do Ava, que tem todos os slides que eu trabalhei aí com vocês, disponível lá nos encontros do Ava, do Ava dentro da disciplina. Bom, então, só para a gente concluir esse tópico aqui, ok? Então, ele traz aqui um exemplo de um segmento que é um salão de beleza, perdão, deixa eu só... Um salão de beleza, onde devem ser criados aí alguns modelos de tabelas, né? Criando um modelo lógico. E os requisitos, ele coloca aqui. Percebam que, para quem acompanhou desde o início, a gente elaborando na sequência, vai fazer um pouco mais de sentido. E para quem não, depois também vai fazer, porque não é tão complicado assim para a gente perceber esse movimento. Então, o cliente ele tem as suas
necessidades para cadastrar aqui, no caso, alguns serviços. O salão ainda tem fornecedores, ele vai dando todas as dicas que a gente já viu de quem são as entidades, né, as tabelas. E assim vai. Para isso, a gente precisa entender que esse momento, que de uma problemática, de um projeto que precisa ser feito ou desenvolvido, nós vamos usar alguns métodos. Esse método nosso aqui é, portanto, a modelagem do banco de dados, né? Então... Seu áudio está cortando, eu não estou conseguindo ouvir. Quando o senhor está explicando, o áudio está cortando, não estou conseguindo entender direito. Então, mas... Alguém mais não está me ouvindo aí? Para mim aqui tá normal. Para mim também. Normal, professor. Para mim também. Para mim também. Para mim tá tranquilo. Veja só, é importante que você esteja num ambiente preparado, né, gente? Não vai ficar difícil. Senão, no sentido assim, difícil que eu digo, porque a princípio eu preciso ter esse feedback de vocês, se realmente está com problemática, porque senão eu mudo meu equipamento aqui, não preciso saber isso, né? Mas eu tentando me preparar aqui da melhor maneira possível. Posso seguir então, tranquilo? Pode. Pode. Então vamos lá. Então, para que nós tenhamos aí o desenvolvimento dessa modelagem, né, a gente precisa saber que os requisitos, né, as informações necessárias precisam estar bem esclarecidas, aí, bem elaboradas, que é um exemplo aqui, para que a gente possa realizar essa documentação. Aí, para isso, é preciso que a gente entenda, até uma questão de prova aí, que a gente tem fases, né, do ciclo de vida de um banco de dados. Isso é fundamental, notem aí. Então, aqui, né, em algum momento, a gente pode rever isso aqui. Quais são esses ciclos aí, né? Que é o estudo inicial, onde a gente tem o levantamento do requisito, tem o escopo, enfim, tem algumas questões voltadas para o início do projeto. Já em banco de dados, a gente tem o projeto conceitual, que é aquele que a gente já começa a diagramar, já representar em gráfico, né? Que é o quadradinho, identificar as relações, tratando como entidade, tratando como atributos. Então, aí a gente tem um modelo conceitual, que é o projeto do banco de dados. Na sequência, ele vai ser gerado, olha só aqui, ó, o projeto lógico e físico, que aí é uma sequência, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Aí existe a implantação ou instalação desse banco de dados dentro do sistema gerenciador de banco de dados que foi escolhido, que pode ser o MySQL, o Oracle, por aí vai. E é lógico que ainda depois desse processo é necessário realizar testes, né? Onde provavelmente serão encontrados aí erros e solucionados, caso tenham. Então, percebam que é importante esse ciclo de vida de um banco de dados, né? Então, isso é importante aí vocês derem uma anotada aí. Ainda tem, né, a questão de operação e manutenção, que aí vem pós-teste, né? Mas, enfim. Ainda assim, né, isso aqui é outra coisa importante que eu gostaria que vocês anotassem aí também, que para que nós façamos uma modelagem de dados atingindo esses níveis de conceitual, de lógico e físico, na questão de desenvolvimento de modelagem, é utilizado tem alguns tipos de estratégias. Aqui, para nós vamos ver que para nossa estratégia mais usual, temos aí a top-down, que é a questão onde identificamos o conjunto de dados e aí você faz dessa definição a identificação das entidades e também dos atributos. Então, é uma técnica utilizada em bancos de dados maiores, né? Ou seja, um pouco mais no sentido
dar mais trabalho para desenvolver, uma coisa bem ampla, né, bem grande aí no desenvolvimento. Mas percebam que eu tenho um relatório, eu tenho um requisito. Vamos supor que eu vou desenvolver um banco de dados aí para uma montadora de veículos, né? Então, provavelmente não vai ser pequeno, né? Então, como é que é feito? Então, todos os requisitos são analisados. A partir dos requisitos, eu vou destacando quais são essas entidades e atributos. Isso é o top-down, né? Como o nome já sugere, aí vem de cima para baixo. Tem também a estratégia bottom-up, que, primeiramente, a gente identifica os elementos de dados, os itens, e eles são agrupados em um conjunto. Então, os atributos são identificados primeiro. Aqui a gente não entende como tabela ou entidade. Primeiro vem os atributos. Eu vou reunindo os atributos, depois eu vou alocando esses atributos em cada entidade. Automaticamente a entidade vai se formando. Não é? Então, é um pouco mais usado em banco de dados com pequeno porte. Não é? Mas, de qualquer forma, usualmente no mercado de trabalho, tanto um contra o outro, a estratégia bottom-up ou top-down, essa definição ela é bem interessante por conta da problemática. Eu dei um exemplo na sala de aula, não sei se vocês vão lembrar. Imaginando que nós estivéssemos indo numa mecânica de moto. Aí eu falei, pô, chega na mecânica de moto, o dono me apresenta uma planilha em Excel. Né? E ali não tem tabela, ali tem uma planilha de Excel que ele faz um controle. Então você vai de cara identificar vários atributos, né? Nome, CPF, RG, número da nota, valor, quantidade. Você não vai enxergar tabelas, as entidades ali. Então você observa que aí é uma estratégia bottom-up, né? Ou seja, a gente retira ali, agrupando esses atributos no conjunto de dados para depois, logicamente, ter aí essas tabelas, né? Então, é muito mais comum, né, em pequenos casos, você identificar isso. Não só por chegar num segmento desse, como eu falei, que é pequeno, mas também por conta da maioria deles não tem um sistema. Então, acaba percebendo que o controle acaba sendo resumido em campos, né, atributos, né, até mesmo formulários. Nós vamos ver no final do nosso curso, na normalização, esse assunto. Nós vamos retomar esse assunto na prática. E aí vai ficar um pouco mais claro. Mas essas duas estratégias é importante até para vocês fixarem, né, e saberem que é um método para a gente poder resolver um problema. Por exemplo, se eu der uma atividade para vocês, nós vamos falar na aula do projeto integrado. Qual foi a estratégia que vocês usaram para elaborar um diagrama? Né? Então, como assim estratégia? Eu fui lá, conversei, não, você já tem a resposta, porque você já sabe o que você está fazendo. Né? Ou é bottom-up ou é top-down. E justificando, né? Olha, eu fiz isso porque é um banco de dados pequeno. E ainda assim, né? Nesse meio aí, nessa questão aí, nesse meio tempo aí, existe uma abordagem que pode ser considerada como mista, né? Que é a middle top-down, para confundir um pouco a cabeça da gente, né? Mas, de qualquer forma, essa questão a gente não vai entrar muito aí no mérito, mas olha só que interessante, observando essa tabela aqui, ó, que é a comparação entre o modelo conceitual e o lógico. Né? O modelo conceitual é aquele primeiro que nós elaboramos, e o lógico, a gente vai ver aqui a diferença no diagrama também. Agora, olha só aí essa comparação. No modelo conceitual, as entidades, somente as importantes. Na lógica, inclui todas as entidades. Aí ela começa a ser chamada de tabelas, que eu brincava, falava, olha, ela vai ficar adulta, né, vai ter 18 anos, e aí ela vira a tabela. E os atributos não são especificados nesse primeiro momento conceitual. Especificado quer dizer
eu não sei qual é a característica, se é numérico, se é alfanumérico, se é decimal, né? Então eu posso tratar dar uma outra tratativa aqui no conceitual. Já no lógico, eu preciso colocar todos os atributos especificados e eles passam a ser chamados de campos. Então, a tabela e campo, né? No modelo lógico. E a chave primária e chave estrangeira, também, não é que não é especificada, lembra? A gente põe um tracinho, sublinha, né? Underline embaixo da chave lá que a gente viu, mas a especificação é necessária no lógico, tanto a chave primária como a estrangeira. Então, no modelo conceitual, é a transição que nós estávamos antes de começar Essa estrangeira é aquela que pode agrupar mais de um dado? Isso. Por exemplo, né? A gente vai ver aqui, mas é um pouquinho isso que você falou assim, tá? Voltada para que as tabelas possam ser relacionadas. Então, eu preciso tirar a chave, ou copiar a chave, vamos falar assim, primária de uma tabela, e ela está ligada a qual? Cliente e produto. Então, a chave primária de cliente, ela vai para produto. Então, lá em produto, o produto fala, você é uma chave estrangeira aqui. Então, a gente vai ver aonde vai o N, né, ou vários, que é o da cardinalidade, é onde vai a chave estrangeira. Então, 1 para N. Né? Então, um cliente pode comprar N produtos. Então, a chave código do cliente vai para a tabela produtos, é onde é N. E aí lá ela tem uma especificação como chave estrangeira. Que é o que você acabou de falar aí, resumindo, né? Então, olha como que é importante esse primeiro momento de mudança, né, ou de fase de avanço de modelo conceitual para o lógico, tanto no conceito como na prática, que a gente vai ver já já. E os relacionamentos? Somente os importantes, né, que a gente viu alguns tipos de relacionamentos, alguns não todos, mas enfim, mas só os mais importantes. Por quê? Na lógica, eu começo a já tratar de uma maneira mais, assim, pensando já na prática, na questão física mesmo. Então, eu preciso não ter dúvidas sobre todos os relacionamentos dessas tabelas. Isso é só um comparativo. Alguém vai falar? Bom, aí, lógico, né, que o modelo lógico, ele só começa a ser implantado no caso, quando o conceitual aí já estiver... Aqui uma afirmação, mas enfim, vamos lá. Olha aqui, ó. Isso aqui é fundamental, não necessariamente, eu diria, para a prova, né? Mas é fundamental para que a gente tenha isso forte na modelagem. Para criar um modelo lógico, você precisa ter várias revisões no modelo conceitual, que a gente chama de alto nível, ou seja, tabelas em substantivos, objetos reais e objetos que podem armazenar informações. Então, no modelo lógico, né, como é que é a tratativa aqui? Ó? Vamos ver aqui adiante. Ó, os campos, característica específica de algum objeto. Relacionamento em verbos que ligam tabelas. E as cardinalidades, quantas vezes cada tabela pode relacionar uma com a outra. Um cliente pode relacionar quantas vezes com produtos? N, vai. Então, esse é um conceito que a gente não havia passado, nós vimos numa questão mais prática, mas olha só aqui, já na teoria, né, o que a gente viu na prática. Ó. Tá? Então, aqui é legal isso, depois que você fez lá na prática, você observa que fica fácil para você fixar um pouco mais de conhecimento aqui. Bom, e ainda assim, ele vai trazer aqui os fundamentos, né? Que eu acabei de citar e que foi que você acabou de comentar aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se vai caber. Cabe certinho. No caso de relacionamento 1 para N, a chave primária do lado 1 sempre deve estar na tabela do lado N, como uma chave estrangeira, ó.
A gente vai ver o exemplo na prática. Ficou muito grande aqui, peraí. Tem meio termo aqui, né? Deixa eu ver, 250. Aí, ó. Em caso de N para N, o relacionamento passa a ser implementado como uma tabela própria. Ela cria uma terceira tabela, é uma tabela associativa. Então, se eu tenho lá um cliente, vamos mudar aqui cliente, deixa eu ver. Um aluno pode cursar vários cursos e vários cursos podem ser cursados por vários alunos, N para N. Então, ele vai criar uma terceira tabela, chamada de tabela associativa. Na prática, ela é necessária. Então, essa tabela vai gerar uma nova tabela, né? Vocês vão perceber isso na prática, quando a gente for para o laboratório e a gente for fazer lá na prática, vocês vão perceber, pô, criou sozinho uma terceira tabela. O Access do Microsoft não faz isso. Tá? Se você não souber que é preciso uma terceira tabela, o Access vai dar erro. Quando o relacionamento é N para N. A tabela deve ter um número reduzido de chaves primárias, o mínimo possível. Mas aqui eu não vou entrar ainda no mérito aqui para não confundir muito, tá? Aqui na chave primária. Mas aí vamos lá para alguns exemplos aqui, ó. Que é a questão voltada para o dicionário de dados, que é o foco da nossa aula hoje, tá? Aqui, de certa forma, o que a gente comentou até agora foi importante, sim, mas essa parte, ela é complementar à modelagem no sentido de diagrama. Não é só o diagrama que basta para um documento, de um sistema, de um banco de dados, tá? Então, é preciso saber que a necessidade de um dicionário de dados, ela também é importante. Olha só, aqui é um exemplo de uma tabela funcionário. Tabela, tá, gente? Já é projeto lógico, enfim, já saímos daquele modelo conceitual lá que nós já vimos. A gente já está no momento de DER, aqui, diagrama, né? Então, essa tabela, simples assim, ó. Quais são os campos? Código do funcionário, número, que é a descrição, código, nome do funcionário, desculpa, tipo, é um caractere, é uma variável, né, de caractere, varchar, depois a gente vai entrar nesse detalhe para o que é varchar, o que é char, o que é varchar, mas caractere, vamos associar isso, tá? Char de caractere, porque não é número, né? Ah, mas ele pôs o código como varchar. Tudo bem, não tem problema. A gente vai ver isso mais para frente. Qual é o tamanho desse campo? Esse código pode ter 20 dígitos. Esse nome pode ter 100 caracteres. É o tamanho do campo. Então, percebam que aqui na questão lógica, na descrição, no dicionário de dados, eu já estou caracterizando o campo, o atributo, né? Que é como a gente viu aquela tabela anterior lá atrás, lá, o comparativo. Olha aqui, aqui eu tenho o tipo, o tamanho, né? E ainda eu preciso, logicamente, descrever aqui, ó, chave primária, que está em inglês, tá? É primary key, chave primária. Então, estou identificando que esse é a chave primária da tabela funcionário. E por aí vai. Ele vai aqui, ó, data de nascimento. Qual que é a descrição desse campo? Ele é tipo data, tamanho. Não é tamanho de data, formato da data. E ID, cidade, cidade do funcionário. Então, inteiro, que é o número. E olha aqui, ó, FK, que é de chave, né? E o F é de forest, que é de estrangeiro, né? É o Forest Gump lá. Enfim, é o Forest Key, ou seja, então é a chave estrangeira. Então, ele saiu da tabela e veio para cá. Ela era a chave primária na tabela, ela fez uma cópia e fica aqui. Então, essa tabela está relacionada com a tabela cidade. Então, olha que importante aqui para quem vai criar um banco de dados, a pessoa, além do diagrama, né, ela tem também a possibilidade de traduzir
tudo que foi feito lá no diagrama. Então, ela observa aqui, olha aqui que legal, pô, fizeram um dicionário para ficar bem mastigado aí, para que eu não tenha dúvida que CD_func é o código do funcionário. Porque vai estar escrito lá no diagrama, que a gente vai ver, e aí eu falo, mas o que é isso, né? CD, eu preciso saber o que é isso daí. Ele não vai associar. NM, como eu falei, número, né? Não, é nome do funcionário. Então, o dicionário de dados ele é fundamental no documento. E percebam um detalhe que eu chamei a atenção para vocês, que aqui acho que vai estar escrito em algum momento aqui, o nome do campo sempre underline e a segunda informação se refere ao nome da tabela, func de funcionário. E a primeira parte, abreviado, referente ao que é esse campo, código, é nome, CPF já tem 3 dígitos, tentando manter, eu colocaria aqui N-O-M, né? Mas tudo bem. A data de nascimento, ID, que é a identificação. Então, isso começa a caracterizar uma preocupação na programação, na parte física. Então, percebam que eu saio do modelo conceitual, venho para o modelo lógico, já trazendo uma preocupação assim, pô, a hora que eu for instalar já está meio caminho andado. Né? Não tem meio termo, né? Você vai avançando a modelagem. Eu queria já ir direto para um exemplo, mas eu vou seguir aqui nesse material. Ele traz aqui uma informação para ser desenvolvido um dicionário de dados. Isso a gente vai fazer, vou deixar em aberto para vocês fazerem essa atividade, mas olha aqui um exemplo de uma atividade, ó. O dicionário deve ter as seguintes informações: descrição dos nomes das tabelas, relações e atributos, tipo dos dados e os seus tamanhos. Está tudo aqui, ó, o exemplo, ó. Descrição, tipo, tamanho. Nome do usuário com suas permissões à tabela. Vou dar aqui uma olhada. E ele vai trazer aqui, ó. Aí sim, o dicionário completo. Aquilo lá foi só da tabela. Essa complementação que eu falei, olha só. Primeiro vem a tabela funcionário, descrição. É uma tabela responsável por armazenar as informações do funcionário da empresa. Simples. Volume de dados. Olha, a carga inicial de 140 registros e o volume mensal estimado e cresce aí em 25%. Tempo de retenção, ou seja, quanto tempo? Permanente. Essa tabela ela vai ficar no ar ad eterno. É o tempo que ela vai ficar aí. Permissões. Leitura, aqui é gravação, não é cravação. Leitura, gravação, funcionário do RH nível A. De alguém aí, né, da empresa, quando você está fazendo a especificação lá, o requisito. Então, percebam que é uma tratativa antes de eu abrir o que eu mostrei anteriormente, ó, os atributos. Ó. A tabela, o código é o atributo. Campo, código tipo de dado, caractere. Tamanho 20. Descrição, código do funcionário. Restrição, é chave primária. Aqui, nome completo. CPF tem que ser válido. Na hora de fazer lá o sistema, alguma coisa, eu ponho data no formato tal. Qual é a especificação, né? Fala restrição, mas especificando o quê? Chave estrangeira da tabela cidade, que é obrigatório. E aí você tem nesses dois exemplos aqui, ó, é uma tabela só, um documento só, onde eu tenho as informações básicas aqui, referente a essa tabela, e depois a especificação um pouco mais detalhada da própria tabela, que consta dentro dessa tabela. Olha, é isso daí que é essa questão do dicionário, né? Logicamente, ele vai trazer aqui, deixa eu só, olha aqui um exemplo, ó.
para ficar mais claro, a gente está acostumado com esse tipo de momento aqui, né? Observando, aqui já não é mais aquele modelo conceitual, aqui a gente já está no DER, né? Lá, o MER e o DER, né? Então, aqui é diagrama, que é um projeto, já um modelo lógico. Então, observando o conceitual, eu consegui trazer uma tabela chamada imóvel, inquilino, mobília, e por aí vai. Então, cada relacionamento, olha aqui, ó, aqui a gente chama, acho que eu pus na aula passada isso daí, é o pé de galinha, né? Que é me fugiu a palavra aqui, o método que a gente está usando, poxa vida, fugiu a palavra aqui, para identificar a cardinalidade, ó. Então, aqui 1 para N, por isso parece um pé de galinha, né? Então, olha aqui a chave estrangeira, onde tem o ID do tipo do imóvel, ela vira FK aqui, ó, chave estrangeira aqui, porque aqui que é o N. E assim vai com as outras tabelas que são relacionadas com o imóvel. Então, percebam que o diagrama é isso aqui. Beleza, a gente faz o diagrama e depois, vou voltar aqui, ou ao mesmo tempo, né, depende do profissional, ele vai fazer o dicionário completo. Então, cada tabela... Pode falar. Naquela tabela, tudo que for relacionado a imóvel vai ser forest key. Chave estrangeira, no caso. Deixa eu concluir, eu já te respondo. Então, todas as tabelas que vocês estão vendo aqui, ó, todas, cada uma dessas tabelas precisa ser feito um documento desse aqui, ó, um dicionário de dados, para cada tabelinha que tem lá no sistema, no banco de dados todo, tá? Aí, voltando na sua pergunta. Esse exemplo, o imóvel está relacionado com tipo do imóvel, com cidade, praia, proprietário, contrato e itens de mobília. Então, percebo que de cada chave primária dessa tabela, ele sempre foi o N, né? Ó, N aqui, N. Então, ele recebe a chave primária dessas outras tabelas como chave estrangeira. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, professor. Eu não Legal. estou conseguindo ter mais. Não está conseguindo o quê? Eu não estou conseguindo mais acompanhar com você. Como assim? Aí vai, Vitor, hora que você terminar seus bagulho. Aí você me dá um salve. Você não estava mostrando aqui os slides? Não está mais aparecendo? Para mim, não. Eu vou parar aqui de compartilhar. Vou abrir de novo. Vamos ver se aparece. Vamos achar aqui. Ô, professor, Apareceu aí? Professor? Pode falar. Pelo que eu entendi, a chave estrangeira sempre vai ser aquela que vai vir de outra tabela, certo? Isso, certinho. Exemplo, aqui no contrato de aluguel, número do contrato é uma chave única do contrato de aluguel, por isso que ela está como PK e não FK. Isso, é a primária, né? Chave primária da tabela. Só que como ela está relacionada com imóvel, né? Os que vêm de imóvel ficam estrangeiro. Na verdade, aqui é N, né? Ó, aqui que está o N, ó. Tá? Então, o relacionamento dessas duas tabelas aqui, ó. Quem é o N? É contrato. Então, a chave sai daqui, imóvel, e vem para cá como chave estrangeira, ó. FK, Forest Free.
É por isso que aqui tem um monte, ó. Que cada relacionamento dessas tabelas, ela que é o N. Deixa eu abrir um arquivo do Word aqui. Deixa eu ver se consigo fazer na prática aqui para vocês, rápido. Vamos lá. Ele não deixa, tem um monte de arquivo aberto. Deixa eu fechar aqui alguns aqui. Vou fechar esse, pronto. Aqui, ó. Então, olha só, vou pegar aqui, vou tentar pegar aqui, ó, um exemplo aqui. Deixa eu ver rapidinho. Pessoal, ajuda nós aí, tem muito microfone aberto. Desativa aí, por favor, cara. Dá muito ruído. Apesar que eu tenho, acho que o DB Designer aqui, mas eu não queria mostrar para vocês, porque vai dar um... Mas enfim, então, assim, aqui a tabela, deixa eu ver se consigo digitar aqui. Clientes. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, vamos ver. Vai dar... E produtos. E aqui... fornecedores. Então, essas três tabelinhas. Então, o que eu tenho aqui embaixo? Chave primária. Então, eu vou ter aqui o código do cliente. Eu tenho o código do produto. E aqui eu vou ter o código do fornecedor. Isso foi na nossa última aula, né? Que a gente viu fornecedor. Ou seja, por que a gente vai pôr código em cada uma como chave primária? Eu preciso que cada tabela dessa, quando eu for implantar lá no banco de dados, elas precisam ter um número, ter alguma coisa que nós chamamos de característica única, que nenhum produto, que nenhum cliente, que nenhum fornecedor tenha igual ao outro. Então, o cliente, qual é uma única informação que um cliente tem diferente de outro? A característica, o número do CPF. Um exemplo. Aqui a gente vai tratar, eu já tinha falado para vocês, que vai ser sempre código, né? Código 1, 2, 3, 4, 5, que nem o RA de vocês. Não aparece o CPF de vocês no crachá, é RA, é um código, né? Registro do aluno. Então, a mesma coisa para todas as tabelas que vocês forem criar na vida, código do produto. Depois vem a descrição, depois tem o CPF. Então, vamos adotar como chave primária sempre um código, isso é importante, né? Ter esse conceito. Porque, por meio do código, eu faço o relacionamento, eu consigo ter... Alguém vai falar aí? Ter a possibilidade de gerar um relacionamento entre essas tabelas, quando ele for virar um banco de dados, um sistema, né? Então, é por isso que precisa ter essa chave primária aí. Peraí. Deixa eu responder a coordenadora aqui. Então, percebam o seguinte, agora qual é a chave estrangeira? Né? Aqui entendemos que isso daqui tudo, deixa eu colocar o símbolo aqui, ó. Chave primária. Observando esse relacionamento, eu não vou conseguir fazer
pelo conta da ferramenta. Deixa eu só terminar aqui. Do jeito que a gente está habituado a ver aí, né? Mas, de qualquer forma, vamos lá. Aí, me ajudem aí, pode responder quem quiser. Então, tem relacionamento de cliente com produto? Pode responder aí. Sim. Sim. Qual é o relacionamento? Cliente ao verbo. Aí eu tenho que achar o verbo. Qual é o relacionamento, o verbo que faça com que as tabelas tenham relacionamento? Possuir. Comprar. Cliente faz o que com o produto? Ter, usar. Compra. Compra. Né? Usar ele usa, beleza. Comprar. Tá certo. Usar ele usa, tudo bem. Mas vamos pensar, não é errado, tá? De qualquer forma. Mas vamos lá, vamos pensar na maneira de mercado. Eu estou tratando isso daqui como uma atuação de mercado. Então eu vou num local e eu compro um produto. Então, relacionamento aqui é comprar. Deixa eu tentar deixar o máximo aqui. Então, o presente, né? Então eu ponho o verbo no presente. Achei o verbo. Beleza. Tem relacionamento entre cliente e fornecedor? Não. 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 Tem relacionamento entre produto e fornecedor? Sim. Tem. Sim. Sim. Tem. Tem. Qual é o verbo? Qual é o relacionamento entre essas tabelas? O que fornecedor ou produto faz entre eles? Fornece, Descrição, pode ser. Encaminha. O que fornecedor faz Fornecer. com o produto? Fornecer, né? Não é? Então, fornecedor, na minha empresa, na pizzaria, não sei aonde, ele fornece os produtos. Não é isso? Isso. Fornecer. No presente, ó. Isso é importante. Porque vai ajudar quando a gente for fazer a cardinalidade. Até então, eu estou descobrindo aqui que as tabelas têm relacionamento. E já achei o verbo que vai relacionar. Só não tem cliente com fornecedor. Ok. Não é? Então, aí não tem relação. Então, isso é importante. Aqui a gente está imaginando que eu estou tratando aí como um modelo conceitual, né? Mas, enfim. Ok, então a gente achou aqui, ó, a entidade e aí o relacionamento. Agora eu preciso achar a cardinalidade. Quantas vezes essas tabelas se relacionam? Quantas vezes cliente pode comprar produto? Para isso, né, eu vou colocar aqui, ó, a gente coloca um aqui, deixa eu ver onde fica melhor. Aqui em cima mesmo, ó. Então, como é que funciona? Eu já sei que tem relacionamento de cliente com produto, ele comprar, ok. Aí eu venho com a pergunta, um cliente pode comprar mais de um produto? Sim. Sim. Então, produto vai ser N. N. Ok? Aí eu faço a pergunta inversa. Um produto pode ser comprado por mais de um cliente? Não. Não. Então é um. Certo? Então é um para ele. Bom, vamos fazer o outro e aí a gente vai entender a chave estrangeira. Aí tem esse outro aqui, certo? Deixa eu diminuir aqui. É ruim de fazer aqui, mas funciona. Dá para ter uma ideia.
Vamos lá. Agora é produto e fornecedor. Então, um produto pode ser fornecido por mais de um fornecedor? Sim. Sim. Pode. Não, produto. Produto não. Um produto para um fornecedor. Vamos pensar. Então, é importante isso. Um produto, imagina qualquer produto aí na sua frente, aí que seja um notebook, ele pode ser fornecido por mais de um fornecedor? Não. Pode sim. Não. Pode. Depende. Pode sim. Depende, um produto. Quem tiver o preço mais bacana. Isso aí. O álcool em gel, por exemplo. Né? Não. A máscara. Então, vamos lá. Pergunta de novo, hein? Um produto pode ser fornecido por mais de um fornecedor? Você diz que sim. Então, aqui é N. Sim. Isso, então é N, certo? E aí vamos ao contrário agora. Um fornecedor pode fornecer mais de um produto? Pode também, né? Sim. Sim. Não peguei um exemplo bom, mas acho que vai dar para entender. Vamos lá. Bom, então identificamos o quê? Que esse cara aqui é 1 para N. Eu tenho aqui código do cliente como chave primária. Eu tenho outros campos, nome, CPF, RG. Eu peguei só a chave primária, tá? Para a gente ver a chave estrangeira. Gente, fecha o microfone. Chave estrangeira. Vou tirar aqui o verbo. Deixa eu apagar aqui. E aí a gente copia a chave estrangeira aqui, mais fácil. Deixar assim, ó. Opa. Bom, então vamos lá. No texto que a gente leu, quando a tabela for 1 para N, a tabela que é N recebe a chave primária como chave estrangeira. Portanto, chave estrangeira aqui, na tabela produtos, é código do cliente. Então, além do código do produto, nome do produto, data, valor, eu vou ter também uma chave estrangeira, chamada código do cliente. Aí eu consigo saber, via sistema, isso lá na instalação de um sistema, quantos produtos esse cliente está comprando. Então, isso é importante. Aí, a chave primária para poder existir o relacionamento. Então, parece que é simples, né? O programador vai lá no banco de dados e cria o banco. Mas se ele não souber isso aqui que eu acabei de mostrar, ele não consegue fazer funcionar. Não vai servir de nada o banco de dados. Só para ali. Então, tem que ter uma relação. E para a gente achar a cardinalidade, todo esse processo, é o método que a gente usa, aí o verbo, para poder chegar e entender que esse cara aqui é chave estrangeira. Ó. Nesse caso, produtos e fornecedores, é N para N. Então, o que ele faz? Ele vai criar uma terceira tabela aqui. Ó, ele cria uma terceira tabela, que é a tabela associativa. Lembra disso? Então, é a tabela associativa. Aqui, ó, essa tabela é a tabela associativa. Juntando essas duas. E essa tabela vai receber a chave primária desse cara aqui e a chave primária desse cara aqui.
E esse cara aqui é a chave estrangeira. Uma tabela que pode ter o nome de itens do fornecedor, ou itens do produto, e por aí vai. Aí é uma questão de a gente ver em outro momento, né? Mas o importante é identificar isso daqui, ó, que quando é N para N, ele gera essa terceira tabela e traz as duas chaves primárias para cá. E Professor, quando pode tirar uma dúvida? Pode falar. É o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que, no caso, você vai relacionar todos os, por exemplo, dados clientes são dados clientes, produtos, cada situação em sua devida tabela. Quando você for relacionar, sempre você vai criar outra tabela, trazendo as chaves primárias, que se transformam em chave estrangeira para você fazer as consultas, é isso? Isso quando o relacionamento for N para N, tá? Percebe que 1 para N, eu só trouxe a chave para cá, ó, para baixo aqui, ó. Ah, entendi. Entendeu? Quando é N para N, sim, eu preciso dessa terceira tabela aqui, ó. Aí o que você falou acontece aqui. Nesse caso, cliente e produto, não, é 1 para N. Então, eu só trago o código do cliente aqui para baixo, ó. Deixa eu dar uma olhada lá no outro material. Rapidinho aqui. Só concluir no outro material aqui, eu já vou concluir aqui. Onde está aqui? Aí. Então, nesse material aqui, ó, observando é que no caso, as siglas, né? Olha aqui o significado, ó, PK, primary key, ou chave primária, e foreign key, né? Que é a chave estrangeira. Por isso que ele faz essa associação aqui. Então, onde é N, se tem relacionamento, vem como FK. De quem? Da tabela que é PK, que é a chave primária. Agora, deixa eu ver uma tabela aqui associativa. Ó. Olha aqui, essa tabela é associativa. Ó. isso a tabela associativa. Ele tem o N aqui e tem o N aqui, ó. Então, ele trouxe itens da mobília, código de itens da mobília, código da mobília como chave estrangeira. Ele cria uma chave dele, primária, tem que ter, mesmo sendo associativa, ele tem que ter uma chave primária, e traz as duas chaves estrangeiras das tabelas for N para N. E aí acrescentou a quantidade aqui, que é um detalhe aí, mas enfim, que não tem nas tabelas, ó, não tem quantidade, então ele trouxe para cá. Mas é porque é específico do exemplo da mobiliária aqui. Bom, deixa eu só ver o que tem mais aqui, ó, para a gente não estender muito aqui. Aí ele fez o dicionário dessa tabela, com o tipo do campo, o tamanho, a descrição da tabela imóvel. Essa tabela aqui, ó, só dessa tabela, tá? Tá aqui embaixo, ó, um exemplo. E é isso. É isso que ele traz aqui como proposta. Aí são exemplos de situações problema, enfim, aí encerra o material aqui, dando uma bela de uma adiantada aí no conteúdo da gente, referente a isso daí. A questão do dicionário de dados, da onde ele vem a sua interpretação, né, que sai aí desse momento de um levantamento de requisitos. Deixa eu só ver o restante do material que eu trouxe para vocês hoje aqui. Aqui, ó, importante isso daqui, ó, vamos lá. Eu vou fechar... Eu preciso fechar algum material, deixa eu fechar esse. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa tela da aula passada. Esse material aqui, que vocês vão ver agora, é da aula passada.
que eu coloquei um áudio aqui, ó, tem até o símbolo de um áudio, tá no encontro 6, tá? Eu trouxe esse material para vocês verem essa tabela, já trazendo como algo novo aí na questão do modelo lógico, né? Que o que é um campo, aí um exemplo de registro, né? Mas para que servem os campos, né? Para inserir os registros. E a chave primária, olha aí, ó. Então tá na aula passada ali, lógico que aqui tá bem resumido, né? Mas eu expliquei um pouco aí no áudio. A chave estrangeira, olha aí, ó. Tem uma explicaçãozinha, mas não é isso que eu quero mostrar não, tá? Eu quero mostrar... Aqui é outro exemplo de ideia, percebam que esse não é pé de galinha, ó. Esse aqui tá escrito 1 para 1, 1 para N, que é o método do Chain, né? Que a gente vai ver. É notação, lembrei o nome. Então, a notação que é usada aqui é o método Chain. Pode ser o pé de galinha, que aparece aqueles 3 risquinhos, que é o N, né? Simbolizando o N. É só uma questão de método, tá? De representação. Vocês vão encontrar alguns aí diferentes. Mas o mais comum é esse aqui. Então, aqui tem funcionário, não tem relação com produto. 1 para 1, relação direta. Então, não tem chave estrangeira, ó. 1 para 1. Estão vendo aqui? Cada um na sua. Está relacionado, ok. Mas não precisa da chave estrangeira, porque é 1 para 1. É uma vez só que se repete. Agora, um cliente faz N reservas, então o código do cliente vem para cá. Aqui ele é chave estrangeira, ó. Não tem símbolo a chave estrangeira. Só tem símbolo da chavinha, que é a chave primária, tá? No DER, que é o diagrama, que já é um projeto lógico, um modelo lógico. 1 para vários, ó. Produtos. Ele criou um grupo, deixa eu ver o que ele criou aqui. Ah, aqui, ó, vários para vários, ó. Cliente e produto, ele criou a reserva. Então, é 1 para N. E aí que surgiu muita dúvida, que eu até coloquei no áudio aqui, essa atividade, ó, que é para vocês criarem um exemplo onde apresentem aí tabela ou entidade, quer seja como, né, de um banco que tem aqui, está escrito, né, ó, cadastro de cliente, quais são os campos que é identidade, nome, cadastro de contas, banco, cadastro do banco, com os seus atributos. Aí a resposta para isso daqui, deixa eu voltar aqui, ó, seria mais ou menos esse exemplo aqui, ó. Vai aparecer para vocês aí, ó. Então, contas, agência e clientes que a gente fez em sala, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas pode ser representado desse jeito ou como der, né? Aí fica a critério ali, eu pedi ali um MER, mas enfim. E só que é importante a gente ver aqui que tem aqui, ó, verbo no presente, a relação aqui, ó, N para N. Ah, professor, não criou uma terceira tabela. Não, porque aqui é modelo conceitual, não é obrigatório colocar todas, tá? No modelo lógico, sim. Tá naquela regrinha lá, né? Aqui não tem chave estrangeira. Tem um monte de coisinha aqui que só vai aparecer no lógico, tá? Bom, mas voltando aqui. Deixa eu ver se tem mais algum conteúdo aqui. Deixa eu fechar esse. Fechando aqui os arquivos, tá, gente? Só para eu aliviar um pouco aqui a tela. Opa. Peraí. Pronto. E é isso. Bom, agora é com vocês aí, ou na verdade, né? Passo a bola um pouquinho para ouvi-los aí. Estamos com 49 pessoas aqui. Preciso dar um print nessa tela aqui para a gente anotar isso daqui. Professor, no MySQL, a chave estrangeira vai ser criada automaticamente ou a gente tem que criar ela?
a chave estrangeira, quando você está fazendo o projeto lógico, dependendo da ferramenta que você vai utilizar, que aí você já não faz no papel, né? Vamos falar assim, no papel você vai ali para o modelo conceitual, primeiro que você faz. Então, algumas das ferramentas já tratam, identificam e já colocam ali a chave estrangeira, tá? A hora que você faz a ligação, arrastando mesmo uma linha para outra tabela, eu vou mostrar aqui para vocês, acho que na próxima aula, provavelmente, e eu vou colocar disponível para vocês o software, tá? Para vocês instalarem aí, tenho ele aqui facinho, então eu vou colocar na próxima aula, e para a gente poder utilizar. Então, esse software, ele já traz a chave estrangeira. Pronto, já fiz a chamada aqui. A chave estrangeira automático, tá? Então, você não precisa se preocupar com isso. Você vai identificar só, você não precisa pensar assim, pô, e agora eu preciso pôr a chave estrangeira, não preciso... Não, você não precisa ter essa preocupação a princípio, tá? Então, a maioria dos softwares, tá? Trata isso. Eu gosto de frisar assim, a Microsoft tem lá o Access, né? Que é um banco de dados muito bom, é um sistema gerenciador de banco de dados, de fato é, mas ele não entende isso. Você tem que sinalizar, você tem que ir lá e colocar na tabela. Se você não colocar, na hora que você vai tirar um relatório, que você pode criar relatórios lá, ele vai dar erro. Por isso que, às vezes, você, né, quem já fez isso, fala, pô, por que estava dando erro? Você acaba descobrindo muito depois, né? Que faltou aí a chave estrangeira, tá? Mas a gente chama de ferramentas case, que a gente também vai ver aqui na disciplina quais são as mais comuns, e a gente vai usar algumas bem fácil de usar, bem tranquilo de usar, e vocês vão ver, na hora de montar a tabela, ele já gera a terceira tabela, quando for N para N, então são coisas que você sabe que está acontecendo e o porquê, isso é mais interessante. O que mais? Vamos lá. O que você acha do Champ para usar o MySQL? Por favor, repita aí, é o Jorge que está falando? Fala de novo, Jorge, por favor. O que você acha de usar o Champ para o MySQL? O Champ para o MySQL? Sim. Ele é bom? Olha, eu não conheço, tá, assim, na prática, mas não tenho Qual referências, não. Não, mas você está falando para fazer um projeto lógico, é isso? Não, ou banco de dados? Banco de dados. O banco de dados, a gente costuma usar até na faculdade também, é o MySQL, tá? Como sistema gerenciador de banco de dados. Tem também o SQL Server. Também é muito bom. Porque ali a gente consegue fazer o DER dentro do próprio MySQL, com os relacionamentos, e ele já gera o código em SQL. E a gente vê a programação acontecendo ali na prática, e ele automaticamente já cria o modelo físico, já implanta o banco de dados. Aí, na disciplina, vocês vão pegar aí em Java ou, sei lá, C#, dependendo da disciplina e do curso, algumas telas onde você digita lá o nome, CPF, RG, e ele registra no banco de dados aquelas telas que vocês criaram em algum sistema, alguma programação, com essa questão do banco de dados. Em outra disciplina, que vocês devem estar, talvez, em paralelo, a programação mesmo, né? Que acho que com o Pacheco, né? Não sei se vocês estão tendo com o Pacheco, a programação em banco de dados. Aí é criar por programação, criar o banco, criar a tabela, a entidade, o campo, né? E aí que programando. Mas tem as duas formas. Sem precisar programar, ele já cria o programa. Pô, mas se já tem, por que eu preciso programar? Para vocês conhecerem a programação, de fato. Mas a ferramenta é muito boa, mas eu acho que tem outras, né? Dá para você trabalhar em banco de dados aí de outras maneiras, enfim. Mas ali a gente trata aí, até por ser da Microsoft, algumas ferramentas, mas dá para, não mais mas estou dizendo algumas ferramentas, mas a gente também tenta migrar para algumas coisas que o mercado aí mais atua, né? Não vou dizer que é melhor, mas
é muito bom, né? A gente vai ver também aí sobre, sobre essas ferramentas, né? Mas é uma SQL que a gente usa, Jorge. O que mais? Professor, posso falar? Pode, fica à vontade. Fora a primary key e a forest key, existem outras chaves ou não? Sim, temos outros tipos de chave também, tá? Que reforço que a gente vai falar mais para frente. Agora eu não quero muito fazer vocês aí, tem a chave composta, por aí vai. Tem algumas chaves aí que dá para, dependendo do banco, né? É necessário que você tenha até dois tipos de chave primária, por exemplo, no banco. Mas aí é uma questão mais de necessidade, enfim, é possível, sim. Mas vamos ficar um pouco mais para frente aí, porque senão a gente acaba indo um pouco além do que deveríamos aí. Ainda preciso retomar alguns pontos conceituais e tal. Eu acho que na prática fica mais interessante, aí numa aula prática e tal, a gente perceber ali a criação. Pode ser até na aula que vem, se a gente conseguir utilizar aí a ferramenta, o DB Designer, a gente consegue trabalhar bastante aí com alguns tipos de chave, mas tem sim, então. Beleza, obrigado, professor. Professor, nós teríamos do dia 13 até o dia 24 provas programadas, no caso. Nesse caso, qual que seriam as unidades correspondentes para essas provas? Até que unidade a gente poderia estudar, já que a gente não está tendo aula presencial? Olha, eu não recebi nada oficial, mas eu ouvi o pessoal comentando ontem, os alunos, que a prova presencial, o retorno, parece estar programado para o dia 20 de abril, tá? Não é dia 13, não. Porém... Tudo bem, eu sei, só que estava programado anteriormente para dia 13 até o dia 24, a gente teria semana de prova, no caso, né? Aí, tipo assim, até que unidade a gente poderia estudar para a gente, correspondente ao conteúdo do primeiro bimestre, por exemplo? Tá, então vamos lá. Para a primeira prova, dentro da normalidade, seria unidade 1 e unidade 2, tá? Nós demos uma avançada porque encontro 7, eu não posso, eu até posso, aí daí para frente vai ser, como é que se diz, uma espécie de revisão daqui para frente, tá? Eu entrei na aula no encontro 7, até porque eles sinalizam, mas só que não tem como, hoje, se não fosse vocês terem me sinalizado, vocês não têm acesso, né? Então eu postei o material, tá tudo lá, dentro do que a faculdade exige da gente, mas no sentido, exigir assim, né? Bom, vocês têm que estar nessa aula, nesse encontro, essa é a exigência, tá certo, tem que exigir mesmo. Mas só que vocês não têm acesso, então acho que faltou aí eu ter percebido, foi bom a gente ter conversado aqui, mas eu vou ter que retomar isso. Então a gente vai parar aqui, tá? Daqui para frente fica para o segundo bimestre, mas volto a falar. Se chegou dia 13, hoje é 31, putz, daqui 13 dias ainda, que vocês teriam acesso. A gente ainda vai estar aqui em EAD, então a gente retoma, enfim, mas só que eu vou parar aqui. Então daqui para frente a gente começa a fazer uma tratativa mais voltada para aula prática, vou tentar fazer com que todos consigam usar uma ferramenta bem legal aí, eu vou passar na próxima aula, e a gente vai revisando, tá? Saindo daquele modelo conceitual, indo para o lógico, que é um pouco mais perto aí da prática, de mercado e tal. Então, para a primeira prova é a unidade 1 e 2, ponto final. Então, professor, mas essa que o senhor falou hoje não vai entrar na prova? Bom, a princípio, vou voltar. Eu publiquei esse material para vocês, né, no final da unidade 2. Ela é importante? Ela é importante, tá? Então, vamos pensar assim, se eu for adotar uma prática daqui para frente, esse conceito da unidade 1 e 2, ela é importante para a gente chegar no modelo lógico, né? E, então, eu posso, aí com vocês, a gente entra no acordo, eu não vou, jamais vou chegar e falar isso,
mas podemos não considerar para a prova, mas sim para que vocês tenham conhecimento do que a gente está fazendo no sentido prático do negócio, conceitual e lógico. Não dá para eu abordar ou fazer a prática do lógico se a gente não rever esse conceito. Então, é fundamental. Agora, se vai ser conteúdo de prova ou não, a gente vai ver, vamos esperar, tá? Eu acho que não, eu vou já sinalizar, mas tudo é possível, né? A gente não tem ainda nenhuma certeza, vamos dizer assim. Mas, se fosse na normalidade, seria a unidade 1 e 2. Então, a semana que vem... semana que vem eu encontro 8. Então, eu não sei, eu encontro 8 para mim, é porque a nossa disciplina tem 3 encontros por sessão, então são 6. E aí, todo mundo está no encontro 7. Eu não sei por que está. Então, eu vou precisar falar com a Vera sobre isso. Entendi, porque eu estou te perguntando, professor, por conta que ontem a gente teve aula de sistema de computação de informação, e aí a gente retomou alguns conceitos iniciais que, para mim, pelo menos, foi bem válido, até porque a gente teve pouco contato. Por exemplo, banco de dados, se eu não me engano com você, a gente teve 2 ou 3 aulas no máximo. Então, eu acho que foi muito pouco para a gente ter um conceito ainda formado para poder responder alguma questão de prova específica, na minha opinião. Tá certo, você tá certo. A gente teve 2 ou 3 encontros no máximo, uma abordagem de conceitual inicial, onde a gente estava começando a entrar na introdução do livro didático, para vocês irem pegando a teoria ali, e aí o problema é isso que eu estou te falando, tá? Eu vou rever isso com a Vera. Vera, eu não posso avançar mais, porque vocês não têm mais acesso, eu não posso publicar nesse encontro, né? O nosso encontro vai ser o 8, mas eu vou considerar aí algum tópico, eu vou publicar na unidade, sempre agora, daqui para frente, na última unidade, que é a 2.3, é a última unidade até a prova, e daí para frente eu não posso mais publicar, porque vocês não têm mais acesso. Tá? Agora, a questão do conteúdo, como eu te falei, vou reforçar aqui, ó, ainda dá tempo hoje, a gente rever algumas coisas, mas nós temos aulas dia 7 de abril, né? Como eu te falei, provavelmente acho que a gente não volte, eu não sei, tá? Mas se a gente não voltar dia 14 ou não, nós temos mais 2 aulas que dá para a gente fazer aí uma revisão bem legal, bem tranquilo, tá? Dentro do que a gente viu. Eu não sei qual que é o conceito dos meus colegas aí, mas eu estou na linha de raciocínio que você está nos passando. Eu prefiro revisar ao invés de avançar. Até porque a gente já teria aula prática e a gente não teve. Não, é isso aí que você está falando. Mas é isso mesmo. Tá? Como eu te falei, eu segui um padrão, né? Estou seguindo um padrão. Olha, a gente está no encontro X, mas não tive essa perspicácia de falar, pô, mas o acesso é só dia 13 de abril, então não posso. Só que aí eu falo, se eu não fizer, eu vou ser cobrado. Então eu preciso analisar como é que vai ficar, mas fica tranquilo. Tá? Esse acréscimo de hoje ele foi importante. O dicionário de dados ele é fundamental. Ele deveria ser antes da unidade 3 para mim, porque ele fecha um ciclo, né? E ele dá o comparativo e começa a introdução do projeto lógico, do modelo lógico, tá? Mas você vê que todo momento ele reforça 1 para N para N, ele trouxe a chave estrangeira bem mais detalhado, mas ele citou anteriormente, então sempre é uma revisãozinha. De qualquer forma, é o que a gente vai fazer, tá? Daqui para frente, não tenha dúvida. São os slides mais resumidos que eu tenho para passar, já foram publicados para vocês, mas a gente vou retomar com certeza, fiquem tranquilos que isso daí vai ter que ser a nossa próxima meta aí, que é uma questão de revisão. Não, a aula em si foi show de bola, muito proveitosa sim. O meu receio era só referente ao conteúdo da avaliação que era anterior a esse, entendeu? Mas a aula em si foi muito válida sim, muito boa. Legal, é isso aí. Então, vamos nos programar. Nós temos aí mais 10 minutos para depois entrar no projeto integrado. Tá? Aí no projeto eu falo do projeto, tá? É outro assunto. Mas vamos ficar, já está combinado, tá? A gente vai fazer a tratativa. Eu vou abrir aqui de novo para mostrar para vocês. E é importante, pessoal, que assim,
manda e-mail, sei lá, sinaliza, perdeu o material, sei lá. Agora, mais do que nunca, precisamos estar mais ligados aí pela internet, né? De alguma maneira, para que vocês não fiquem, entre aspas, desamparados, né? Pelo menos da minha parte, eu não gostaria. Então, pode me perturbar, no bom sentido, mandar e-mail, etc. Eu vou colocar aqui o e-mail, tudo. Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Professor, dia 7 agora a videoaula vai ser aula prática? Eu vou tentar fazer, lógico que vou fazer uma revisão, tá? E no final, a gente tem aí o projeto, eu quero trazer o projeto como linkado dentro da aula de projeto como prática, tá? Por exemplo, como é que vocês vão fazer isso no projeto de vocês? Então, vamos para a aula prática, dentro do que a gente viu na teoria, que vai ser uma revisão, na verdade. Mas aí você já vai estar mostrando a linguagem mais sequel ou não? Não, aí é outra disciplina, tá? A gente vai ver a linguagem, tá? Mas não é o foco, não. Vocês vão ver que é bem legal. Ó, rapidinho. Então, aqui em modelagem de dados, todas as próximas aulas, links, etc., eu vou publicar aqui, ó. Tá? É onde a gente tem que parar para a prova. Não adianta eu abrir aqui na 3 que vocês não têm acesso. Então, vou voltar aqui na 3. O link das aulas sempre vai estar lá e também na unidade de sessão 1, que a Vera pede para colocar, não sei porquê, mas eu vou colocar. Agora, na sessão 3 vai ter o material, eu vou escrever lá, ó. Aula encontro 8. Aqui está o encontro 7, ó, que é de hoje. O próximo material na pré-aula, aula encontro 8, que é do dia 7, se eu não me engano. Então, vocês vão clicar aqui, vai ver o material da próxima aula, ou o programinha que eu vou dar para vocês baixarem, sei lá, vamos ver o que dá para fazer. Mas é aqui que eu vou postar, tudo bem? Fica combinado assim. Beleza, mano? O que mais? Beleza, tranquilo. Beleza. Beleza, professor. Então, ó, vamos fazer um break. Beleza, professor. Vamos fazer um break aí, agora são 15 para as 9. Às 9 horas a gente volta para a sala do projeto integrado, certo? Beleza. Beleza. Todo mundo aqui tem a projeto integrado comigo, né? Sim. O pessoal de sistemas não. Sistemas não, não? a gente só tem modelagem de dados, só sistemas. É outra problemática, hein? Vocês estão sem o link também? Não tem o link, né? Não. Professor, a gente está sem o link do projeto do projeto integrado. Deixa eu ver aqui, peraí. O Congresso Nacional Brasileiro já aprovou uma proposta do governo que garante até R$ 1.200 por família os trabalhadores informais. Projeto... Pessoal, eu olhei no microfone. Projeto integrado, deixa eu ver aqui, peraí, eu vou abrir aqui rapidinho.